Olá, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. História do quarto ano. Então, nós iremos falar sobre a participação das mulheres no movimento abolicionista. Como foi importante essas mulheres da alta sociedade participar desse movimento tão intenso. Então, elas, como se diz, elas se mostraram a força da mulher quando representou esse movimento. Então, a sobralense Maria Tomásia foi uma das mais importantes mulheres da burguesia branca, porque eram mulheres brancas, que deixou uma marca na luta abolicionista cearense durante a segunda metade do século XIX. Então, vieram também outras, os escravos resistiram ao longo do século XVI, do século XVII. Os escravos africanos lutaram para escapar da brutalidade da escravidão. Eles reagiram em diversas formas de escravidão, que eles apanhavam, eles eram carregados, como se diz, quando eles eram pegos fazendo alguma coisa que eles achavam que estava errado, eles saíam arrastando. Então, esse tipo de brutalidade, eles resistiram. Muitas vezes, eles mordiam aquela pessoa que vinha carregando, fazendo coisa, eles reagiam. Mas não era a forma certa deles fazerem isso, porque quanto mais eles reagiam, mais eles batiam. Então, isso foi a força da escravidão nessa época, no século XVI e no século XVII. Vamos para a nossa atividade. Então, dentro da nossa atividade, então, na primeira questão da página 97, qual a importância das mulheres cearenses na participação do movimento abolicionista? 2. Marque a primeira localidade do Ceará a libertar seus escravos. Aí você vai marcar. Na página 98, em sua opinião, a sociedade aceitou bem a participação da mulher no processo de libertação dos escravos, por quê? 4. Pesquise e escreva abaixo sobre a participação de Maria Tomásia no movimento abolicionista no Ceará. Então, elabore um texto que podemos combater o preconceito envolvendo questões éticas e discriminação. Coloque algumas ideias aqui e produza o texto no seu caderno, na página 99. Quero os escravos resistem, né? Então, nós temos também, dentro desse, continuando a leitura, com base na letra de Zumbi, de Jorge Benjor, resiste quem foi Zumbi, que atividades neles desempenhavam sobre a tortura e a exploração pelos grandes proprietários de terra. Então, você vai ler o texto, né, amanhã, e nós iremos fazer essa atividade. Bora lá. Na página 95, correção. Que motivos levaram o Ceará a acabar com a escravidão em 1884? Na primeira, sociedade anti-escravista foram surgindo com a adesão de pessoas de todas as categorias sociais da província. Uma delas, a Sociedade Perseverança e Porvir. Em 1880, foi fundada a Sociedade Libertadora Cearense, com 225 sócios. Então, na segunda questão, teria que ler esse texto e responder. A Sociedade Cearense Libertadora lutava por que tipo de sociedade? Uma sociedade livre. B. Quem era o presidente dessa sociedade? João Cordeiro. C. O que você entende sobre a última frase do pronunciamento de João Cordeiro? Quer dizer, que ele libertar os escravos seja porque meio for. Não, qualquer coisa não poderia atrapalhar o que ele queria fazer naquele momento. Então, o que viesse, ele tinha que libertar os escravos. Então, ele era um homem de força, né? Era um grande que lutava pela libertação dos escravos. Então, ninguém poderia atrapalhar as ideias dele, que era a questão de liberdade para os escravos. E na C, o que você entende pois a C foi essa última frase que eu coloquei.
AD. A libertação dos escravos do Ceará serviu para melhorar suas condições sociais, justifique sua resposta. Então, vamos dizer que sim, após a abolição, a vida dos escravos negros continuou muito difícil, mas o Estado não se preocupou em oferecer condições para os ex-escravos serem integrados no mercado de trabalho formal e assalariada. As elites continuaram com preconceito, com isso a vida dos negros era dificuldade, pois não tinha moradia e educação principalmente. Na página 96, ele pergunta aqui, tem um Dragão do Mar, tem uma que ele conta, né, uma música de Gilson Pinheiro. Porque o autor Gilson Pinheiro chama o Dragão do Mar também de Dragão da Liberdade, porque ele lembra que ele foi um dos principais líderes do movimento em prol da liberdade dos cativos em nosso estado. B. O que o autor quer dizer quando a afirmação sou maracatu do baque virado? Pesquisa. Maracatu é uma expressão cultural do Nordeste do Brasil e que tem uma relação cultural com os afrodescendência. O maracatu é um baque virado, quer dizer, ou a nação é uma versão urbana de maracatu com um ritmo mais lento. Até a próxima aula. Um abraço.